Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Maurício e hoje eu vou falar para vocês sobre como eu saí da Igreja Assembleia de Deus. E se você está chegando agora no canal, deixe seu like para que você fique por dentro dos próximos vídeos e não perca nada do que acontece aqui no canal. Bom, para que eu possa dizer por que eu saí da Igreja Assembleia de Deus, antes eu preciso falar sobre como eu entrei na Igreja Assembleia de Deus, certo? Então eu cresci no lar cristão, desde que eu me entendo por gente que eu ando na igreja, que eu frequento a igreja, que eu sou membro da igreja. Hoje eu sou adventista do sétimo dia, mas antes de me tornar adventista, eu era da Igreja Assembleia de Deus, ou seja, eu era assembleano. E é assim, uma diferença muito grande, né, de doutrinas, uma diferença muito grande de crença, né? Embora as duas igrejas elas acreditem em Deus, elas busquem cumprir aquilo que a Bíblia fala, mas são igrejas distintas na sua forma de adoração, né? A Igreja Assembleia de Deus, a Igreja Pentecostal, e a Igreja Adventista já é mais calma, é considerada como uma igreja que guarda os mandamentos, inclusive o sábado, né? Se você falar para alguém que é adventista, as pessoas vão logo falar aquela igreja que guarda o sábado. Pois bem, eu acho muito importante eu deixar aqui muito claro que esse vídeo não tem como objetivo dizer que uma igreja é melhor do que a outra, ou que uma igreja está certa e a outra está errada. Mas explicar para vocês que me seguem aqui no canal o motivo de por que um dia eu ter sido da Igreja Assembleia de Deus, mas ter saído e ter me tornado adventista, tá certo? E eu quero dizer que eu respeito muito a Igreja Assembleia de Deus, porque foi a igreja onde eu cresci, onde eu pude me desenvolver espiritualmente, porque desde pequeno, desde quando eu me entendo por gente, eu andava na igreja, e essa igreja era a Igreja Assembleia de Deus. Bom, mas como que eu conheci a igreja? Desde muito pequeno, eu ouvi a minha mãe falar de uma história que eu nasci com um problema de saúde e eu tinha uma marca aqui, não sei se vai dar para vocês verem, mas eu ainda tenho, né, uma marca, mas que tinha um caroço bem gigante, bem enorme aqui, onde está essa marca aqui, tinha um caroço e que eu bebezinho, né, nasci com esse caroço, mas ela disse que as irmãs da igreja começaram a visitar ela e falar para ela, né, que Deus poderia curar. E a gente era muito humilde e meus pais muito pobres. Não tinha condições nenhuma de procurar um médico para ver qual era o problema. Mas umas irmãs da Igreja Assembleia de Deus começaram a visitar minha mãe. Isso há 26 anos atrás. E disseram para minha mãe que Deus poderia realizar a cura, né, que Deus poderia operar o milagre e aquilo dali ser curado. Minha mãe ainda não era cristã, né, não era evangélica, mas ela, com a visita das irmãs, com as orações e tal, e minha mãe começou a frequentar a igreja, né? E eu fui curado daquele caroço que eu tinha. Glória a Deus por isso. Estou vivo. Mas minha mãe começou, então, a frequentar a igreja. Daí meu pai também começou a frequentar a igreja e logo toda a minha família, né, fazia parte da Igreja Assembleia de Deus, da nascença. Eu me lembro muito, a minha infância toda foi na igreja. Então eu me lembro muito de tudo o que aconteceu, dos amigos que eu tinha lá, aquilo que nós aprendemos na infância, ficou guardado em nossa mente, né? Nós levamos para a nossa vida, e até isso é bíblico, né? A Bíblia nos fala, né? Ensina o teu filho no caminho em que deve andar, quando estiver velho, jamais se esquecerá dele. Então eu guardo com muito carinho as lembranças que eu tenho daquela época. Mas por que de fato eu saí da Igreja Assembleia de Deus? Bom, antes da Igreja Assembleia de Deus, né, eu não conhecia nenhuma outra igreja. Teve um momento que a minha família começou a sair da igreja, né, e todos nós éramos assembleanos, e só ficou na igreja eu e a minha irmã menor. E nós frequentávamos a igreja, íamos para todos os cultos. Lá, todos os cultos, toda essa paixão em estar na igreja. Com a saída das minhas irmãs da igreja e tal, eu permaneci firme, eu e a minha irmã menor, que eu puxava ela, né? Porém, o meu irmão, que é um ano mais velho que eu, ele conheceu uma menina
que era da igreja adventista do sétimo dia. E ela começou a mostrar a igreja para ele, a apresentar a igreja para ele. E ele começou a frequentar a igreja, né? E tempos depois ele recebeu o estudo bíblico e se batizou na igreja adventista do sétimo dia. Nisso, meu cunhado já era adventista do sétimo dia. Na época ele namorava com a minha irmã e ele começou também a mostrar a igreja para minha irmã. Depois eles casaram e minha irmã passou a ser membro também da igreja adventista do sétimo dia. Então já tínhamos então duas pessoas da família que eram membros da igreja adventista. E nisso eles começaram também a convidar a gente da família para ir visitar a igreja uma vez ou outra. E com 10 anos, né, 11 anos, eu já estava visitando a igreja adventista. E eu ia, e eu gostava muito das programações, porque era diferente da programação que eu via, que eu sempre vi na Igreja Assembleia de Deus. Eu, né, nessa época, entrava na igreja, eu me lembro que tinha sempre no telão um filme bíblico, alguma coisa bíblica, ou então uma mensagem bíblica passando no telão. E o culto em silêncio total, as pessoas em silêncio total ouvindo a mensagem do telão. Depois começavam os louvores, e aí depois tinha um louvor especial que era muito diferente, né? A forma do Adventista louvar é muito diferente da forma do assembleano louvar, né? Um louvor mais calmo, mais tranquilo. E aquilo tudo foi me chamando a atenção, né? Mas, de forma alguma, eu queria sair da minha igreja, da Igreja Assembleia de Deus, para ir para a Igreja Adventista. Não tinha nenhuma pretensão. Mas tudo aquilo, aquela forma de culto, aquela forma de adoração, me chamava a atenção e enchia os meus olhos. Os membros perceberam, né, que a nossa família estava indo para a igreja, visitar, uma vez ou outra estava lá comparecendo aos cultos. Os membros da Igreja Adventista começaram a frequentar nossa casa e começaram a oferecer para a gente estudo bíblico. E uma das coisas, né, que me deixou mais atraído pela Igreja Adventista foi esse fato deles ofertarem os estudos bíblicos para os visitantes da igreja. E aí, às sextas-feiras, eu me lembro que tinha uma irmã, né, que ela sempre vinha na minha casa, depois veio outro irmão, porque para eu ser membro da Igreja Adventista foi um processo muito longo. Não foi de uma hora para outra, né? Vou deixar de ser membro da Assembleia de Deus para ser membro da Adventista. Isso não foi de uma hora para outra. Então durou bastante tempo, né? Durou bastante tempo mesmo. Que isso é tema para um próximo vídeo, tá certo? Mas, o que acontece? Nesses estudos, eles deixam muito claro aquilo que a Bíblia nos fala. Desde a guerra que aconteceu no céu, né, antes mesmo da criação, eles deixam muito claro tudo o que nós precisamos conhecer da Bíblia. Né, tudo o que nós precisamos conhecer do plano de redenção e de como nós estamos envolvidos nesse plano de redenção. Então, o que acontece? Teve algo chave, né, um assunto chave que foi o que fez eu tomar a decisão de ser membro da Igreja Adventista do sétimo dia. Que foi quando, num dos estudos, eles falaram que nós deveríamos guardar os 10 mandamentos. E eu me lembro que nessa época eles perguntaram para mim, você na sua igreja guarda os mandamentos de Deus? E eu disse, guardo, né? Nós guardamos, nós somos o povo de Deus e nós guardamos os mandamentos de Deus, porque é o que ele nos pede. E aí ele começou a me explicar o que de fato é os mandamentos de Deus. Porque até então eu entendia que era honrar pai e mãe, porque em toda a igreja fala isso, não dizer o nome de Deus em vão, não ter para si imagem de escultura, não dizer falso testemunho, não matar, não adulterar e várias outras coisas, né? Então eu estava muito por dentro daquilo que a igreja pedia, daquilo que minha igreja pregava. Porém, eles começaram a falar do sábado. E aí entra toda a questão, né? E quando eles começaram a falar do sábado, eu já fiquei meio receoso, né? Não, a minha igreja não fala disso. E quando eu vi isso, eu disse, não, mas peraí, tem alguma coisa estranha. O sábado não é para ser guardado, foi para o povo da época de Moisés, de antigamente, né? Mas quando Cristo morreu, nós já fomos libertos do dia de sábado. E aí eles me colocaram assim, no beco sem saída. Eles disseram, sim, mas se o sábado não precisa ser guardado, onde que o sábado está escrito? Onde é que Deus nos pede para guardar o sábado? E eu respondi, nos 10 mandamentos, que está lá em Êxodo, né, capítulo 20. Aí eles disseram, sim, então se o sábado não precisa ser guardado, então os outros mandamentos não precisam ser guardados. Ou seja, se eu não preciso guardar o sábado, que é um mandamento que Deus nos pede, lá nos 10 mandamentos,
Então, eu também posso agora matar, roubar, adulterar, mentir, e que vai estar tudo certo, vai estar tudo tranquilo. E aí eu comecei a refletir sobre isso. Realmente, se Deus pede para eu guardar o sábado, da mesma forma que Ele pede para eu obedecer meu pai e minha mãe, para que eu não adultere, para que eu não cometa os outros pecados, então por que só o sábado foi abolido? Isso ficou muito tempo na minha cabeça. E depois disso, né, depois de estudar a Bíblia, eu tive, acredito que uns 3 estudos completos, né? Uns 3 estudos completos, até que um dia eu pudesse tomar a decisão de sair da Igreja Assembleia de Deus e ir para a Igreja Adventista. Mas naquela época eu não entendia muito bem, né? Essa questão do sábado, essa questão dos mandamentos. O que eu entendia era que eu estava numa igreja que obedecia a Deus, que buscava a Deus, que louvava a Deus, uma igreja que não transgredia os mandamentos de Deus. Só que transgredir os mandamentos de Deus, se eu erro em um, eu estou errando em todos. Então eu estava vivendo na luz que eu, né, aprendi desde criança, mas que agora tinha outras coisas que eu não sabia, que eu não conhecia ainda, e que eu estava conhecendo. E que se eu sabia que se eu não obedecesse, eu estava errando, eu estava pecando, né, estava desobedecendo um mandamento de Deus. Né, e aquele que desonra a Deus em um mandamento, vai desonrar a Deus nos outros mandamentos. Não adianta ser fiel a Deus em 9 mandamentos e transgredir um. E aquilo ali ficou na minha cabeça, e ficou por muito tempo na minha cabeça. Por muito tempo. Depois disso, depois que eu comecei a conhecer mais sobre os mandamentos de Deus, sobre a lei de Deus e sobre a guarda em relação ao sábado, eu já estava agora com a mente mais aberta para que o Espírito Santo pudesse agora trabalhar na minha vida e fazer a transformação que eu estava precisando para aceitar aquilo. Né? Porque se você cresce aprendendo que uma coisa é certa, você vai viver naquela coisa. Mas quando você descobre que, além daquilo que você está vivendo que era certo, tem mais outras coisas que você precisa fazer, e aí a história muda. E aí você precisa agora entender aquilo, porque que antes você não sabia daquilo. Por que só agora que você está descobrindo? E aí dos meus 10 anos até os 12 anos, né, eu vivia nesse dilema. E eu me perguntava, Senhor, será que é isso mesmo? Senhor, mas como é que pode? Se eu estou numa igreja que te adora e que eu aprendi que lá é o teu lugar de adoração, por que eu tenho que deixar agora o povo ao qual eu faço parte para ir para um outro povo que ele vive também sobre cumprindo os seus mandamentos? Mas, Senhor, por quê? Por quê? E eu me perguntava esse tempo todo. Bom, aí eu nunca deixei de frequentar a igreja, né? Até os meus 12 anos eu estava na Assembleia de Deus, eu era membro lá, não era batizado, né, porque isso era com 16 anos que começava o batismo dos membros lá. Se eu não me engano era isso, mas eu não era batizado. Eu tinha 12 anos e não era batizado. E aí, na escola dominical, né, que é quando a igreja se divide em classes para estudar as lições, eu dizia para minha professora o seguinte, olha só, quando um dia, né, quando eu tiver adulto, e que for o líder de uma igreja, e se um dia eu me tornar pastor da igreja, olha só a predição que eu tinha, né? Se um dia eu me tornar pastor da igreja, Assembleia de Deus, eu vou fazer com que as pessoas, elas obedeçam o sábado. Elas guardem o sábado, porque é o que Deus nos pede. Então eu vou explicar para as pessoas de maneira muito clara, para que elas adorem a Deus no dia de sábado. E a minha professora disse, Maurício, você deve estar estudando a Bíblia com os adventistas, né? Eu já estudei a Bíblia com eles, mas olha só, não vá muito nessa não. E aí ela começou a falar algumas coisas como se, assim, como se eu tivesse totalmente errado do que eu estava aprendendo e tal. Mas eu sempre tive aquilo comigo. Até que um dia eu percebi que não ia ter chance nenhuma de introduzir na Igreja Assembleia de Deus a guarda dos mandamentos, a guarda do sábado. Então o que aconteceu? Eu continuei na igreja. Até que um dia eu me batizei na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Com 12 anos de idade, eu me batizei. Porque eu vi que não tinha como eu, diante do que eu tinha aprendido da Bíblia, permanecer na igreja que não estava mais de acordo com aquilo que eu acreditava, com aquilo que a Bíblia mostrava e com aquilo que eu entendia que agora eu deveria seguir. Por esse motivo, eu saí da igreja Assembleia de Deus. Certo? Então, o vídeo de hoje
Foi para explicar isso. Eu amo a Igreja Assembleia de Deus. Eu amo os assembleanos. Tenho respeito, admiração. Porque durante todo o tempo que eu passei na igreja, eu via o quanto que eles são sinceros naquilo que eles acreditam. O que eles são sinceros na luz que eles receberam. Mas uma coisa é certa. Os mandamentos de Deus, eles não passam. Eles não mudam. Eles são imutáveis, eles são eternos. A palavra de Deus nos prova isso. Né? E é com muito respeito que eu falo isso, que Deus, ele tem o povo dele em todo canto, em todas as igrejas, em todos os lugares. Deus tem o povo dele. E Deus está preparando o seu povo para morar nas mansões celestiais. Para terminar, eu gostaria de ler para vocês um verso escrito lá em Isaías 58, verso 13 e 14, que diz assim: se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Então, irmãos, essa é uma promessa que Deus nos faz. Né? Independente da religião que você siga, Jesus Cristo, ele quer lhe mostrar a verdade que está contida na palavra de Deus. E a palavra de Deus nos pede que nós sejamos obedientes aos seus mandamentos, aos mandamentos que Deus nos deixou, que são 10 mandamentos. Que não foi apenas para o povo de antigamente, de quando Cristo morreu na cruz, esses mandamentos deixaram de existir. Não, a lei de Deus, ela é imutável, ela é eterna. E foi por esse motivo que eu saí da igreja Assembleia de Deus e me tornei adventista do sétimo dia. Porque uma vez que eu conheci a palavra de Deus por completo, entendi que a Bíblia toda ela deve ser reconhecida como uma palavra de Deus imutável e eterna, eu devo agora obedecê-la. Então você, meu amigo, você, minha amiga, que é adventista, ou que é assembleiano, ou que é católico, ou que é de qualquer outra religião, ou que você não tem religião nenhuma, saiba que Deus o ama muito, que Ele morreu por você, e que aqui na Bíblia nós encontramos o verdadeiro amor de Deus, e que esse amor hoje habita em você. Fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo.